Dentre esses institutos a serem observados, nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos o Código Civil e nós temos a Constituição Federal. No Estatuto do Idoso, nós vamos aí iniciar o nosso estudo de acordo aí com o artigo 11 e o artigo 12, que diz: os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil. Tudo bem aí? Estão conseguindo me ouvir bem agora? Não está travando mais? Está tranquilo por enquanto. Então, maravilha. Vamos dar sequência, então. Ou seja, né, o artigo 11 do Estatuto do Idoso diz que serão prestados ao idoso na forma da lei civil. Então, aqui, ele já nos faz a referência de que este conteúdo, de que este tema será regulamentado de acordo com a lei civil. Ou seja, então nós temos um critério generalista e nós temos um critério, né, específico para tratar desse tema, né? Como de regra, alimentos são tratados no direito civil, por isso que ele faz aí, então, a referência a este código, né? Um outro aspecto que nós vamos observando é o fato de que, quando e a partir do momento em que nós observamos aí a disposição entre o artigo 12, a obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. E aqui, então, fica a ressalva, fica oportunamente aqui a distinção entre uma obrigação, vamos voltar aqui, entre uma obrigação solidária e uma obrigação subsidiária, né? O que significa dizer uma obrigação solidária? Quer dizer que todos os obrigados, quer dizer que todos aqueles que devem prestar os alimentos, né, que por lei teriam essa obrigação de prestar os alimentos, respondem igualmente pelo valor. Logicamente que respondem igualmente nos termos das suas responsabilidades. Uma outra questão interessante também sobre a responsabilidade, a obrigação solidária, é que o alimentando, então nós temos duas figuras. Nós temos o alimentando e nós temos o alimentante, né? O alimentando, ele pode cobrar, ele pode exigir aí o pagamento dos alimentos de qualquer um dos devedores, né? Então, ou seja, ele pode cobrar de um só dos filhos e esse filho é que terá que entrar com a ação de regresso contra os demais. Então, essa é uma outra hipótese que nós devemos observar. Quando nós falamos em obrigação subsidiária, quer dizer que os mais próximos excluem as responsabilidades dos mais remotos. Então, essa é uma outra característica. Ou seja, o fato de que aqui nós estamos diante de uma responsabilidade solidária, ou seja, aquela que pode ser exigida, né? De todos têm obrigação. Vamos pensar assim, todos têm obrigação de pagar, mas o alimentando pode exigir que um só arque com a totalidade desta responsabilidade e este teria então que entrar com uma ação de regresso contra os demais para buscar ali o seu ressarcimento, para buscar ali, né, a reparação, né, do quanto ele prestou de responsabilidade que competiria aos demais. Perdão. Quando nós tratamos, então, do Código Civil... Professor. Oi. Deixa eu só te cortar um pouquinho. Sim. Nesse caso da ação de regresso, por exemplo, é para os outros irmãos já pagar no ato ou, por exemplo, desconta de um futuro bem aí que o pai vai deixar, o idoso? Funciona assim, doutor. Na ação de regresso, nós não estamos falando de herança, tá? Então, nesse momento, o que acontece? Vamos supor que eu sou obrigado a pagar, são dois irmãos, e eu sou compelido. Meu pai entra com a ação só contra mim, não entra com a ação contra minha irmã. Eu vou lá e pago um salário mínimo, R$ 1.100. O que eu faço? Nesse mesmo ato, eu entro com a ação contra minha irmã para receber dela, se ela não pagar espontaneamente, é lógico, né? Eu entraria ali contra essa outra pessoa, que também tem responsabilidade,
para que ela me pague a quarta parte dela, ou seja, para que eu não arque sozinho com esse valor. Uma questão aqui que nós temos que observar é que quando nós falamos de alimentos, né? Quando nós falamos de alimentos, nós temos um binômio importante, nós temos um princípio importante, que é o princípio da necessidade barra possibilidade. Ou seja, né, a pessoa também não é obrigada a prestar alimentos num valor, num montante, num importe que vá fazer falta para ela sobreviver. Então, essa é uma questão também. Ou seja, a pessoa paga no limite da sua condição, né? No limite do valor em que não vá lhe fazer falta. Então, nessas ações, sejam de alimentos ou seja de regresso, isso vai ser levado em consideração. Ou seja, o quanto o alimentando precisa para subsistir e o quanto precisa o alimentado, tá? Então, ou seja, o alimentante, o quanto ele pode pagar e o alimentando, o quanto ele precisa para subsistir. Então, essas são questões que nós devemos aí observar. Entendeu, doutor Afonso? Entendi. Professor, e a questão de excluir responsabilidade de quem está próximo? Isso quer dizer que quem tá longe, por exemplo, tem a responsabilidade maior ou não? Essa questão da proximidade, ela leva em consideração naquela obrigação subsidiária que eu expliquei, né? Ela leva em consideração o fato de que, eu digo próximo e longe, não em questão de distância, mas em questão de sucessão hereditária, né? Então, ou seja, os filhos estão mais próximos dos pais do que os netos. Então, é nessa cadeia da sucessão hereditária, né? Vamos pensar o inverso. O caso, por exemplo, de uma criança que precisa dos alimentos, que o pai pague os alimentos para ela sobreviver. Se o pai não existe, se esse pai sumiu, se esse pai morreu, a obrigação passa para os avós. Se esse pai não tem condição de prestar alimentos, porque vive, por exemplo, numa situação de extrema miséria, essa responsabilidade passa para os avós. Então, essa questão de distância não é uma distância territorial, mas é uma distância ligada à responsabilidade, à cadeia da sucessão hereditária, entendeu? Entendi, professor. Obrigado. Então, beleza. Vamos continuar. Importante a pergunta, doutor. São dúvidas aí que surgem com bastante frequência. Então, importante participação. Obrigado aí pela participação. O Código Civil, né, explicada essa questão da responsabilidade solidária, onde todos os responsáveis têm essa mesma responsabilidade, lembrando aí também do binômio, né, necessidade e possibilidade. Nenhum alimentante vai ser obrigado a pagar alimentos ao alimentando, cujo esse valor vai lhe fazer falta para sua própria subsistência. Então, nós temos que levar isso em consideração também. E aí, então, as disposições do Código Civil a respeito aí dos alimentos, diz aí no artigo 1694, que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades da sua educação. Então, ou seja, o que nos importa aqui, na verdade, é essa prestação de alimentos, né, que seja compatível com a sua condição social, né, pessoal? Esse é um detalhe importante. O que significa dizer aqui é o seguinte: se um pai é extremamente rico, ele vai prestar alimentos para que o seu filho tenha uma condição de vida compatível com a vida que o pai tem, com a vida que às vezes os outros filhos deste pai têm. Então isso tem que ser equivalente, isso tem que ser equiparado, tá? Um outro fato aqui é o inverso, né? Ou seja, se um pai tem 3 filhos, um desses filhos é extremamente rico, os 2 são extremamente pobres, é lógico que na condição de possibilidade, né, não quer dizer que esse pai tem que viver como filho milionário, não é isso. Mas esse pai tem que ter uma condição de vida razoável, né, e, logicamente, relativa também à condição desse filho. Aí você pensa, bom, mas um é milionário, os outros 2 são pobres.
Os pobres estão eximidos da sua responsabilidade? Claro que não, né? Cada um ajuda como pode. Por exemplo, eu já tive casos de processo nesse sentido, onde, por exemplo, um filho podia pagar o valor em dinheiro. O outro filho não tinha como pagar em dinheiro esses alimentos. O que ele fazia? Ao invés de pagar um cuidador para posar com esse pai ou essa mãe todas as noites, o filho assumiu essa responsabilidade. Então, cada um colabora do meio que pode, da forma que pode, tá? Podendo financeiramente, melhor. Não podendo financeiramente, o filho tem que assumir essa responsabilidade de algum outro modo. Parágrafo 1º. É lógico que quando nós observamos aqui o artigo 1694, como eu disse, ele fala no genérico. Os artigos do Estatuto do Idoso falam do específico em relação ao próprio idoso, tá? Então é diferente. O parágrafo 1º do artigo 1694 diz que os alimentos devem ser fixados na proporção da necessidade do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, que aqui vem, então, aquele princípio que eu já disse para vocês, que é o binômio da necessidade-possibilidade. Então, não é quanto eu quero, é quanto eu preciso em relação ao quanto o outro pode pagar. Então, é um princípio, é um binômio extremamente importante quando nós analisamos a questão, o assunto alimentos, seja em relação a crianças, adolescentes, deficientes, né, ou até mesmo idosos, conforme aqui, então, objeto do nosso estudo. Então, são questões extremamente importantes, ou seja, fatos que nós devemos levar aí sempre em consideração. Ainda sobre esse tema, o artigo 1696, também do Código Civil, em complementação ao anterior, diz que o direito à prestação de alimentos ele é recíproco entre pais e filhos, extensivo a todos os ascendentes, que é o exemplo que eu dei agora há pouco. Como ele trata aqui dos alimentos numa questão genérica, ele vem dizer o seguinte, olha, se o pai não pode pagar os alimentos, os avós deverão pagar. Se os avós não puderem pagar e ainda existirem os bisavós deverão pagar, né? Então, aqui ele coloca essa questão dos ascendentes. Mas, em critério e pela observância aqui dos idosos, né, nós podemos pensar o inverso também. Não é? Se o avô precisa dos alimentos para poder sobreviver, não pode prestá-los por si mesmo, não tem filhos mais vivos, por exemplo, ele pode entrar com essa ação contra os netos? Pode também, né? Não há aí nenhuma questão. E aí, no caso que eu expliquei para o doutor Afonso, é onde nós observamos, recaindo a obrigação dos mais próximos em grau, né, uns em falta dos outros. Então, ou seja, isso em falta, seja em falta física, em presença, ou seja em condição ou incapacidade financeira de prestar aqui os alimentos. O artigo 1697 vem dizer que na falta dos ascendentes, cabe obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão, né? Guardada aí a ordem de sucessão, e em falta destes, aos irmãos, né? Assim como germanos ou unilaterais. Pessoal, hoje nem há necessidade dessa distinção entre irmãos, né? O que são irmãos germanos? Irmãos de pais e mães, mesmos pais e mesmas mães, né? Ou mesmo pai e mesma mãe. Irmãos unilaterais filho compartilha a irmandade somente por lado de pai ou somente por lado de mãe, né? Até porque, e eu digo mais uma vez, não há necessidade desta distinção. Por que não há necessidade desta distinção? Porque irmão é irmão, independentemente de ser unilateral ou germano. Filho é filho, independentemente de ser biológico ou adotivo. Então, hoje nós não temos mais esses critérios aí de distinção entre irmãos ou filhos, tá? Então, é importante. E lembrem-se, né? A partir do momento que eu estudo o Código Civil, eu estou estudando alimentos na sua generalidade, né? A partir do momento que nós tratamos os alimentos de acordo com o Estatuto do Idoso, nós observamos, nós compreendemos o fato de que os alimentos são prestados na forma da lei civil, mas de acordo com a necessidade
dos idosos. O artigo 14 ainda do Estatuto do Idoso, pessoal, e fiquem sempre à vontade, participem aí sempre que entenderem necessário. Então, o próprio artigo 14 do Estatuto do Idoso, ele vem traçar as hipóteses em que o idoso pode pedir alimentos. Então, se o idoso ou seus familiares não possuem condições econômicas de prover o seu sustento, aí, logicamente, que impõe-se ao poder público esse provimento no âmbito da assistência social. E aí é mais uma vez importante que vocês distingam o que é assistência social do que é a previdência social. São dois institutos diferentes, né? São dois institutos com finalidades diferentes. A assistência social não é contributiva, a assistência social ela não é permanente, ela é enquanto perdurar aquela situação. A assistência social, ela acontece, ela ocorre, ela se faz presente em situações determinadas, desde que os princípios sejam preenchidos. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco, né? Enquanto a previdência social, que é diferente, a previdência social, ela é um benefício previdenciário, ela é retributiva. Primeiro paga para, se acontecer o fato gerador, poder receber, né? Então é diferente. Como é que o Estado, então, como é que o poder público vai garantir essa assistência social ao idoso quando ele não puder manter o seu sustento e quando, melhor dizendo, a família dele também não possa prover esse sustento, tá? Então, nós temos essas características. Então, o que nós temos a respeito disso? Nós temos, por exemplo, né, a assistência social do município, né, e essa assistência social do município, ela tem condição aí de entregar cestas básicas, de entregar vestuário e mais ainda. Além dessa ajuda, às vezes ali mais próxima, mais emergencial, né, é possível, desde que preenchidos os requisitos, pleitear o benefício de prestação continuada, o BPC, né, que ele é regulado pela Lei Orgânica da Assistência Social e ele é chamado por muitos de amparo social. Então, esse é um outro critério, essa é uma outra forma aí de observação sobre esses critérios, ou seja, o fato de que o indivíduo, se não puder manter o seu sustento, se não puder ter esse sustento mantido pela sua família, então ele tem, logicamente, que recorrer ao Estado. O Estado é garantidor, né? E nessa hipótese, independentemente de prestação, independentemente de contribuição, são essas questões aí que nós vamos, então, observando. Quanto aos requisitos, é importante lembrar aqui, pessoal, quanto aos requisitos, lembrem-se lá do início da nossa aula, é considerada idosa toda pessoa maior de 60 anos, mas alguns direitos não levam em consideração a idade, eles trazem uma nova idade, trazem um novo requisito quanto a esse fato, né? Que é o caso aí do BPC. O artigo 34 diz: aos idosos a partir dos 65 anos. Então aqui nós temos aqui uma estipulação de uma idade própria para que possa ser requerido o BPC. Então são 65 anos. Que não possuam meios para prover a sua subsistência, nós já falamos isso, nem tê-lo provida pela sua família. É assegurado um benefício mensal de um salário mínimo nos termos do LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social. É tão simples assim quanto diz o artigo 34? Não, não é, tá? Não é todo idoso com 65 anos, tá? Não é todo idoso que não tenha renda nenhuma, não é bem assim. O parágrafo único ainda diz que, isso é importante também, vamos fazer aquele nosso asterisco aqui. O benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do caput não será computado para os fins de cálculo da renda familiar per capita a que se refere o LOAS. Por quê? Porque aqui começa a aparecer os critérios. Então, para que o idoso possa ter direito a pedir o BPC, primeiro,
a partir dos 65 anos. Segundo, não tenha condição de subsistência própria ou não possa ser provido pela sua família. Então vamos lá. Esse idoso mora com o filho, a nora e o neto, né? Ou seja, eles estão aí em 4 pessoas. O quanto é que essa família pode ter de renda per capita que assim ainda permita que o idoso possa ter direito ao BPC? E mais que isso, se o BPC já foi concedido, por exemplo, a outra pessoa, vamos supor, um casal de idosos que mora com um filho e um neto. Então, ou seja, vamos supor que a esposa já conseguiu o BPC. O marido também pode conseguir? Também pode. Por quê? Porque existe a permissibilidade do parágrafo único. Ou seja, o benefício já concedido a qualquer membro da família, nos termos do caput, ou seja, nos termos do BPC, não será computado para fins de cálculo de renda familiar per capita a que se refere o LOAS. Então, vamos passar para esse ponto. Olha só. Então, nós temos, primeiro, aqui que compreender o que diz a Constituição Federal a respeito da assistência social, né, para que não haja nenhum tipo de dúvida, e nós vamos inserir os requisitos para que o idoso possa conseguir esses alimentos. Então, inicialmente, nós temos que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, então não é qualquer pessoa, aquele que preenche os requisitos legais, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Então não é aqui um benefício contributivo, ele é assistencial, então é diferente. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência, esta é uma hipótese do BPC, e ao idoso, que comprovem não possuir meios de prover a manutenção, a sua própria manutenção, ou tê-la provida pela sua família. Então, esses são os termos da Constituição Federal, que é reproduzido na lei, no LOAS, e até mesmo é reproduzido também ali no Código Civil. O artigo 20 da Lei 8742 de 93, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, vem dizer que o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem tê-la promovida por sua família ou provida por sua família. Vamos lá, pessoal. Agora sim, quais são os requisitos, então, para que o idoso possa ter o BPC? Primeiro, nós já vimos, idade igual ou superior a 65 anos. Onde é que está a novidade aqui para aqueles que já têm noção ou já conhecem o direito previdenciário? Normalmente, as idades são consideradas diferentes para homens e mulheres. Neste caso, não. É igual ou superior a 65 anos, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, aqui não faz distinção de sexo ou de gênero para a concessão do BPC. É critério de necessidade e critério de idade, independentemente do sexo do necessitando, do alimentante. Bom, primeiro, aí vem um critério que nós devemos aqui observar com muita atenção. E esse critério é impossibilidade de manter-se ou de poder ser sustentado por parentes. Renda per capita, falamos dela agora há pouco, inferior a 1/4 do salário mínimo nacional. Vamos parar por aqui por enquanto. Então, o que é que significa dizer, pessoal? Quem teria direito ao BPC? Se a renda da família, ou seja, das 4 pessoas que moram naquela casa, for inferior a um salário mínimo, então o idoso teria direito ao BPC. Se um idoso já recebe o amparo social, né, mas mesmo assim não computado esse valor, a renda fica inferior a 1/4 do salário mínimo per capita, ou seja, por pessoa da família, né, então nessa situação teria direito ao BPC. A ressalva que se faz é o programa do governo que autorizou a expansão, né, a dobrar o direito das pessoas
que tem direito agora ao BPC. Então, durante o período da Covid-19, todas as pessoas cuja renda familiar, né, será de meio salário mínimo, a renda per capita. Ou seja, então hoje aquela mesma família de 4 pessoas, se receber ali próximo de R$ 2.000, assim ainda o idoso terá direito ao BPC. Então, ou seja, o que nós tivemos nesse momento pandêmico, por ação do governo federal, foi dobrar a quantidade de idosos que teriam direito ao BPC. Ou seja, se era até 1/4 do salário mínimo, agora é até meio salário mínimo por pessoa do núcleo familiar. Então, o que nós tivemos dobrou, né, ali a quantidade de idosos que têm direito ao BPC. Então, essa é uma outra característica, essa é uma outra circunstância que nós aí devemos observar, que nós devemos compreender. Era até 1/4 do salário mínimo per capita, durante o período pandêmico passa para meio salário mínimo. E aí a pergunta é, bom, acabou a pandemia do Covid, o que acontece com aquele idoso cuja renda per capita era superior a 1/4 e ele estava recebendo o BPC em razão desta modificação? Logicamente que o BPC será cortado desse idoso e vai permanecer somente aqueles cuja renda per capita não supera 1/4 do salário mínimo. Então, essa é uma questão extremamente importante. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida com relação a esse segundo requisito para a concessão do benefício de prestação continuada ao idoso? Muito bem, vamos lá. Esta renda será avaliada considerando o salário do beneficiário, do esposo ou do companheiro, de irmãos solteiros, dos filhos de enteados solteiros e os menores tutelados, desde que residam na mesma casa. Exclui-se da renda do BPC, conforme nós já falamos anteriormente, né? Exclui-se da renda o BPC, benefício de prestação continuada, já concedido a qualquer membro da família, não será computado para fins de cálculo da renda familiar per capita. Nem que não seja a questão do idoso, mas se for, por exemplo, um filho, um deficiente mental, alguém que precise. Então, se já foi concedido a algum membro do núcleo familiar, não será computado esse valor para a concessão de um novo benefício de prestação continuada. Uma outra questão que nós devemos observar, só para reafirmar aquilo que nós já falamos, é que este benefício ele é assistencial, não é um benefício previdenciário. Fiquem atentos a isso. BPC não é um benefício previdenciário. Não é necessário ter contribuição para o INSS para ter direito a ele. Da mesma forma, ele também não paga ao beneficiário o 13º salário e também não deixa a pensão por morte, como acontece nos benefícios previdenciários, aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, ou seja, são aqueles benefícios que têm direito ao 13º salário e, em caso de morte daquele que estava recebendo, esse direito passa ao seu cônjuge, ao seu companheiro ou filhos menores. Não é o caso do BPC. Então, o BPC ele é personalíssimo. Ele é somente em razão do indivíduo que preenche os requisitos. Se esse indivíduo perde a sua vida, se ele perde a sua personalidade em razão da morte, este benefício não se transfere a ninguém, ele é simplesmente cancelado, E o requerente não pode estar recebendo nenhum outro tipo de benefício previdenciário. Então, ele não pode ser aposentado, ele não pode estar recebendo auxílio-doença, auxílio-acidente, nada neste sentido, para fazer jus ao BPC. Os benefícios previdenciários são computados na renda familiar para que se observe aí o direito aos requisitos do BPC ou não. Então, essa é uma outra questão. Benefícios assistenciais
não são computados. Benefícios previdenciários são computados, inclusive são aí impeditivos, né, dependendo do caso, é lógico, para a concessão de um benefício assistencial. Pessoal, até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Então, olha só. O que não... Tá ouvindo bem ainda, Afonso? Confirma para mim, por favor, se parou de travar. Certinho, certinho, professor. Perfeito, então. Então, olha só. Nesta situação, né, algo que tem que nos chamar a atenção aí, só para frisar mais uma vez, tá? O idoso que esteja em condição de acolhimento em instituições de longa permanência, né, o ILPI, não terá prejudicado o direito ao benefício de prestação continuada. Então, ou seja, aqui fica algo extremamente importante, né? Aos idosos institucionalizados, né? Aos idosos institucionalizados, eles terão direito também a pleitear o BPC, mesmo que estejam acolhidos lá em instituições de longa permanência. Então, eles têm direito ao BPC, e esse dinheiro será, então, revertido para a sua manutenção dentro daquela instituição, tá? Uma questão referente a esse tema foi de um concurso público de defensor público da VUNESP de 2017, e ela considerava errada esse dispositivo. A questão ela foi anulada, até porque nós temos uma base legal que garante o direito do idoso institucionalizado a ter direito ao benefício assistencial. Então, ele tem direito, mesmo que ele não esteja no seio familiar, mesmo que ele esteja institucionalizado. Lembrando que mesmo que ele esteja institucionalizado, se ele, o primeiro que deve ser ali demandado a prestar alimentos são os familiares, né? É por exclusão. Primeiro o familiar, se o familiar não pode, aí sim vai para o apoio, o amparo do Estado para a prestação desse benefício. Com relação, então, a essa questão, vamos falar um pouquinho agora sobre a saúde do idoso. Sobre os alimentos, né, nós já explicamos aí, caso tenha alguma dúvida depois, a gente pode estar explicando novamente. Vamos falar um pouquinho agora sobre a saúde do idoso, né? Nós sabemos aí que, de acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, de forma igualitária e universal. Nós já vimos também que, no tocante à saúde, o idoso ele tem a preferência, ele tem a prevalência tanto de atendimento quanto também em relação às políticas públicas, tá? É importante dizer que, quando nós falamos em saúde, nós temos que observá-la sobre 3 aspectos: prevenção, manutenção e restauração. Então, ou seja, a partir do momento em que você tem que agir para que o idoso não fique doente, para que ele conserve a sua saúde e para que ele tenha a sua saúde restaurada em caso aí de doença existente. Então, em razão disso, algumas medidas devem ser tomadas, como, por exemplo, o cadastramento da população idosa na base territorial, o atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios, unidades de geriatria de referência com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social, atendimento domiciliar, incluindo internação nos meios urbanos e rurais, reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia para redução de sequelas, fornecimento gratuito de medicamentos, órteses e próteses e outros necessários, vedação da discriminação do idoso nos planos de saúde em relação à cobrança de valores diferenciados em razão da idade, atendimento especializado aos idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante. Ou seja, a partir do momento, então, que essas políticas públicas são institucionalizadas, a partir do momento, então, que o idoso ele é acompanhado pelo poder público, começando lá pelos agentes comunitários de saúde,
começando por todos aqueles que têm de forma direta ou indireta a obrigação aí de cuidado para com os idosos, né, passando pela família, pela sociedade, chegando ao Estado, é onde nós temos aí essa instituição da garantia de saúde ao idoso, né? O artigo 15, Professor, parágrafo... Oi, pode falar. essa vedação aí que tem relação ao plano de saúde, por que alguns planos de saúde cobram mais, então, em relação à idade? O que vai acontecer é o seguinte, o que diz aqui a lei é pessoas da mesma idade devem ter, né, vamos pensar assim, pessoas da mesma faixa etária, com a mesma cobertura do plano de saúde, não pode ter distinção de valores. Então, você pega o plano de saúde X, por exemplo, você pode ter diferença de valor de um plano para o outro. Você pode ter diferença de valor dentro do mesmo plano, dentro da mesma faixa etária, com coberturas diferentes, mas dentro do mesmo plano, com a mesma cobertura, dentro da mesma faixa etária, não pode ter diferença de valores, entendeu? Entendi. É complicado mesmo, isso já foi discussão, isso já passou pelo STF, e muito se fala sobre essas questões. Então, essas vedações, aqui quando fala do plano de saúde, vamos voltar aqui só essa tela, olha só, vedação da discriminação do idoso nos planos de saúde em relação à cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Mas, na verdade, não é só a idade. É idade, é cobertura, são todos aqueles fatores, né, sobre o princípio ali da isonomia, sobre o princípio da igualdade. Aí sim, quando o artigo 15, parágrafo 5º, né, diz que é vedado, é proibido, exigir o comparecimento do idoso enfermo perante órgãos públicos para postular serviços públicos que lhe são assegurados. Então, seja, né, aqui, vamos supor que o idoso entrou com um processo de aposentadoria, e aí ele tem que ser ouvido, mas ele está acamado, né? O Estado não pode obrigar esse idoso acamado a comparecer. Então, o Estado é que tem que ir até ele. O Estado é que tem que facilitar esse momento. Né? Assim como, por exemplo, passar por uma perícia no INSS. Se o idoso está enfermo, logicamente que ele não deve ser obrigado, não deve ser compelido a ir até o posto de atendimento do INSS. É o órgão público que tem que ir até o idoso. Sobre essas questões, né, o que nós temos ainda mais sobre isso? Quando o atendimento for de interesse do poder público, deve ser empreendido esforços para que o atendimento chegue até a residência do idoso fragilizado. Então, por exemplo, numa ação de aposentadoria, o idoso tem que ser ouvido, o correto era que o juiz e o seu escrevente de sala fossem até o idoso e, se possível, colhessem ali as declarações dele na sua residência. Quando o atendimento for de interesse do idoso, será permitido a este fazer-se representar por procurador legalmente constituído. Então, da mesma forma, né, se for de interesse do idoso, se for aí em relação à iniciativa privada, ele pode se fazer seguramente aí substituir por um procurador. E aí, como eu disse, né, no caso do atendimento domiciliar, no caso de uma perícia do INSS, no caso de um serviço a ser realizado pelo SUS, é assim que deve acontecer. Ou funcionário, ou terceirizados, ou qualquer outra pessoa vai ter que ir até a residência do idoso. Aí, logicamente, vocês podem estar pensando, André, mas eu nunca vi isso acontecer. Não acontece com muita frequência, porque os idosos não sabem dos seus direitos, né? Porque muitas vezes você vai ter que judicializar para garantir esse direito do idoso, né? Então, ou seja, são situações que, de fato, não são assim espontaneamente garantidas, né? Por vezes, deve haver ali uma judicialização para que isso possa ser observado. Então, todas essas questões são aí importantes para que o direito do idoso seja garantido. Ô, professor. Oi. É igual aquelas provas de vida, né? De banco de INSS, que o banco obriga você a fazer, né? Isso, exatamente. Hoje, a prova de vida, por exemplo, ela já pode ser feita por outros meios, por outras técnicas, né? Seja por uma videochamada, seja por uma ligação, ou até mesmo
vamos supor, se esse idoso está internado, né, o médico vai dar lá um atestado dizendo que ele está internado, que ele está incapacitado, né, e o procurador vai levar isso até o banco. Então, são essas questões que devem ser observadas. A prova de vida, doutor, é um excelente exemplo. É que a gente vê que o banco dificulta bastante isso também. Sim, mas é aquela história, né? As pessoas, a partir do momento em que o banco ele vai fazer aquilo que é mais fácil para ele, que é mais seguro para ele, né? Aí é onde as pessoas têm que ter o conhecimento de dizer, olha, não é bem assim. O idoso não precisa vir aqui, o idoso não está... Agora, se o idoso está apto, se ele não está acamado, se ele não está enfermo, aí ele deve comparecer, né? Então, na exceção, no caso de enfermidade, no caso de estar acamado, internado, nós temos saídas, né? Nós temos documentos hábeis para comprovar a vida dele, que vai servir como prova de vida ali. Oi. Professor, na verdade, é aquela questão da falta de informação que você estava se referindo anteriormente. Por quê? A questão da prova de vida, não há necessidade do idoso comparecer na agência bancária para fazer cadastramento. Exatamente. Existem vários meios para o cliente fazer. Por exemplo, se o cliente ligar no telefone 135 e fazer o agendamento, o servidor do INSS pode comparecer na residência do idoso para fazer a prova de vida. Que é o ideal, né? Naquelas hipóteses. Outra opção também é do procurador. Se o procurador tiver legalmente constituído no INSS, o procurador pode fazer a prova de vida do idoso. Então, eu acho uma questão assim, não é a agência do banco que dificulta a questão do recadastramento, é a falta de informação da família, principalmente dos filhos. Sim, isso é uma verdade, né? É o que eu falo. A falta de conhecimento, né? Vamos pensar assim, o banco também tem que conhecer as suas obrigações, as suas limitações também, o que ele pode e o que ele não pode exigir, né? Vamos pensar pelos dois lados, mas principalmente, eu concordo, principalmente pela falta de conhecimento do titular do direito, do idoso, né? Dos familiares, dos filhos, daqueles que devem auxiliar o idoso nesse momento. Eu acho que é extremamente importante e essa informação que o doutor coloca, inclusive do procurador, ela é, do procurador do INSS, ela que deveria ser mais difundida, deveria ser explicado como é que funciona, né? Para que as pessoas de fato tenham conhecimento dos seus próprios direitos. Porque quando você não conhece o direito, você não usufrui desse direito. Você não exige que esse direito seja ali respeitado. Pessoal, mais alguém aí para falar, para manifestar? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Escolha do tratamento de saúde, pessoal. Nós falamos muito sobre isso no direito médico, né? Onde ali, sendo o paciente maior e capaz, estando consciente e em pleno gozo e uso das suas faculdades mentais, ele deve assinar o TECLI, termo, né, de conhecimento livre e esclarecido. Ou seja, né, o TECLI ele é o documento hábil para que a pessoa não seja obrigada a ser submetida a um tratamento que ela não concorda. E isso funciona não só para o idoso, isso funciona para todas as pessoas maiores, capazes e conscientes, né? Logicamente que não se aplica aí a crianças ou a pessoas enfermas inconscientes ou a deficientes mentais, tá? Aqui nós estamos falando o quê? Né? No caso específico, nós temos um contraponto entre a autonomia do paciente e a autonomia do médico, né? E qual é o equilíbrio que se tem? Sempre que o paciente for maior, capaz e em plena faculdade, né, mental, ele escolhe o seu tratamento. Ele tem o direito a ter o conhecimento daquilo que os médicos recomendam, ele tem o direito a saber se existe algum procedimento alternativo, né, os efeitos colaterais, os prós e os contras, a efetividade daquele tratamento, mas quem escolhe a qual tratamento se submeter é o paciente maior, capaz e no uso de suas faculdades mentais. Não se aplica, aí a autonomia do médico ela vai prevalecer, no caso de crianças, adolescentes, essa já é uma autonomia relativa, e no caso de pacientes inconscientes, né, logicamente aí
sobre o fato de que nós devemos também levar em consideração se aquele momento é de iminência de morte ou não, né? Se é uma situação de... porque nós temos, olha só, o tratamento eletivo, que é aquele que não corre risco de morte. Nós temos o tratamento de urgência, que é grave, mas pode se esperar um pouco. E nós temos o tratamento de emergência, que não tem tempo a esperar. O procedimento deve ser realizado, né? Então, percebam, no caso, por exemplo, de uma criança, de um adulto inconsciente, no caso de um doente mental. Nessas situações, se for uma situação de emergência, o médico, então, deve agir. Se fosse uma situação de urgência ou eletivo em que se tenha tempo, o médico, ou o departamento de saúde, o departamento jurídico do hospital, da clínica, deve, então, né, levar a conhecimento do Ministério Público, pedir uma tutela jurisdicional para que, então, se decida se aquele procedimento pode ou não ser realizado, tá? Sendo uma situação de emergência, estando o paciente inconsciente, a autonomia ela é plena do médico, né? Sendo uma situação em que não é de emergência, que não corre um risco imediato de morte, essa autorização deve ser pleiteada ao judiciário, né? E no caso do paciente maior e capaz, ele que tem autonomia sobre o seu tratamento. Então é isso que diz aí. A escolha do tratamento de saúde. Estando o idoso no domínio de suas faculdades mentais, é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Caso não esteja, a opção será feita e aí nós temos, pelo curador, quando o idoso for internado, por familiares, quando o idoso não tiver curador ou este não puder ser contactado em tempo hábil, e pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a curador ou a família, ou pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público, conforme aí eu já expliquei para vocês, pessoal. Então, com relação à saúde do idoso, é onde nós temos tanto essa prevalência, é onde nós temos essas características de políticas públicas adequadas, como também aqui a questão da escolha, a questão da autonomia, né, dependendo do caso, tanto do paciente quanto do médico. Um outro fato também aqui vinculado à questão da saúde é a questão da violência contra idoso, seja uma violência suspeita ou seja uma violência confirmada. Existem hipóteses, né, que nós temos a obrigação da notificação compulsória, né? Então, existem hipóteses onde existe a obrigação da notificação compulsória. Então, o profissional da saúde deve fazer essa comunicação aos órgãos competentes, né? E essa suspeita de violência ou a confirmação da violência, tanto pode ser a violência física como a violência psicológica, né? Então, ou seja, nessas hipóteses, devem ser notificados a autoridade policial, o Ministério Público, o Conselho Municipal do Idoso. Aí nós temos ainda o Conselho Estadual e o Conselho Nacional do Idoso, né? Comunicando essas três primeiras autoridades, já estaria ótimo, já estaria de bom tamanho para garantir ali a proteção do idoso, né? Para que não se negligencie o direito do idoso à sua integridade física ou psíquica, né? Que esses direitos não sejam aí negligenciados. E aqui nós estamos diante de duas situações, tanto a responsabilidade administrativa como a responsabilidade penal por omissão do profissional da saúde. Com relação à saúde, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Saúde do idoso? Professor. Sim. Me veio uma dúvida aqui na cabeça, não sei se tem muito a ver com a aula. Vamos lá. Mas supondo que um idoso, ele sai, assim, perde a consciência e sai para a rua. Ele é atropelado e está entre a vida e a morte. Ele chega no hospital, não tem documento nenhum. Aí tem que fazer uma operação, uma cirurgia de última hora. E no caso, o médico chega e dá uma anestesia, pode ser geral, não sei, ele morre. Assim, não sabia, tal, morreu por causa da anestesia. Como que fica?
em razão de uma alergia que ele tinha? Não, dá uma anestesia nele, tipo assim, uma anestesia geral. Ele não podia tomar essa anestesia, e ele morre. Certo. Então, olha só, o que acontece? Esse é uma situação que retira a responsabilidade do médico. Por quê? O que é que retira a responsabilidade do médico? Né? O caso fortuito ou a força maior. Ou seja, aquilo que é imprevisível ou aquilo que é inevitável. Aí não tem como responsabilizar o médico. Né? Se não tinha tempo para fazer os testes de alergia, não tem como responsabilizar esse médico. Se tinha tempo e ele não fez, aí ele responde culposamente. Então vai depender dessas questões. Pelo exemplo que o doutor deu, penso eu que o médico não teve opção. Ou faz ou morre, faz. Não tinha como saber, é uma fatalidade, é uma eventualidade. O médico não tem responsabilidade sobre essa morte, doutor. Tá bom, obrigado. Lógico que tudo isso tem que ser apurado em juízo, tá? Não é tão simples assim. Tudo que eu falei vai ter que ser provado em juízo, tá? Se tinha tempo, se não tinha tempo, tudo isso vai ter que ser analisado depois. Beleza, professor, obrigado. Falando um pouquinho agora, então, sobre a educação, o esporte, o lazer e a cultura, né? Logicamente que no momento em que nós estamos vivendo, não dá para falar muito, né, em esporte, lazer e cultura. Até porque são situações, são eventos onde se busca, aí, de alguma forma, o contato social, né? Logicamente, nós tivemos agora as Olimpíadas, né? Então, os idosos puderam assistir, aqueles que gostam. Né? O lazer pode ser um lazer virtual? Pode ser um lazer virtual também. Pode ser uma cultura virtual? Pode também, tá? Mas isso é menos recorrente, ou o idoso muitas vezes tem menos paciência para acompanhar, tá? A educação da mesma forma, né? A alfabetização da pessoa na terceira idade ela é extremamente importante porque ela passa a trazer ao idoso a dignidade, né, de comunicação, de compreensão, de interpretação. Quando nós tratamos de educação, né, o direito ao idoso de ser educado, ele vem descrito, ele vem aqui determinado pelo artigo 21 do Estatuto, que diz que o poder público deve criar mecanismos de acesso à educação aos idosos, com currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais próprios, né? Mais que isso, essas instituições de educação, elas têm que estar adaptadas, seja a educação presencial, seja a educação à distância, mas ela tem que estar adaptada, né, pela a presença e pela prática de atividades aí consideradas como formais e não formais, aquilo que é o normal, aquilo que pode ser inovado. Ainda com relação aqui a esse fato, nós temos a questão pertinente à cultura e às atividades de lazer que vêm descritas lá no artigo 22, né? E aqui é extremamente importante que é assegurado, é direito do idoso a participação, né, com desconto de 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer. Então vai no cinema, vai no jogo de futebol, vai ter direito a esse desconto. A um teatro, bem como acesso preferencial aos respectivos locais, ou seja, né, é a garantia ao idoso de que ele vai poder entrar naquele local, né, sem tumulto, sem empurra-purra, né, com determinada segurança, para que não caia, não se machuque ali em razão disso. Então, esse é um outro aspecto, ou seja, o fato de, além de haver aqui um incentivo real, um incentivo econômico ao idoso, mas também existe aqui essa preocupação com acessibilidade, com segurança, relacionadas às atividades aqui de cultura e de lazer, né? É bastante interessante ainda essa questão da comunicação. Serão destinados espaços e horários especiais para os idosos, com a finalidade informativa, educativa, artística e cultural, né? E aí, se vocês puxarem na lembrança, talvez vocês não vão encontrar hoje nenhuma situação como essa, seja no rádio, seja na televisão ou em nenhum outro meio de comunicação, que destine um espaço específico ou destinado ao idoso, né? Nós não temos para o idoso, cada vez mais nós não temos para as crianças,
Porque hoje você não vê uma televisão que se dedique a passar desenhos ou programas puramente infantis, salvo ali a TV Cultura, que é na canal aberto, salvo ali o SBT, né? As demais, elas não têm mais uma programação específica para criança, como tínhamos talvez ali, né, na nossa época, há anos atrás aí, né? Uma programação no período da manhã específica para crianças. Então, não tem para criança, não tem para idoso, né? Hoje nós não temos mais essa vinculação aí específica de horário, e é uma garantia prevista ao idoso também. Direito à habitação, né? Lá no início, quando nós observamos ali, falando sobre a habitação do idoso, eu disse para vocês que parte das habitações deveriam ser destinadas aos idosos, né? E aqui eu já trago para vocês, então, que 3% das habitações, né, das unidades habitacionais, devem ser destinadas aos idosos. Então, dos conjuntos habitacionais, 3% devem ser ali sorteados entre puramente os idosos. E os demais idosos, logicamente, que não foram sorteados, podem concorrer, né, em pé de igualdade com as demais pessoas, pelas demais residências também. O interessante é que essas 3% das residências destinadas aos idosos, elas têm que ser adaptadas às suas necessidades, né? Elas têm que ser adaptadas à sua condição de idoso. E, além disso, né, além dessa questão da habitação, deve ser implantado ali, então, equipamentos urbanos comunitários, também voltados para os idosos, eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas para a garantia da estabilidade, da acessibilidade do idoso. Então, degraus demais, né? A presença de corrimão, tudo isso tem que ser observado. Critérios de financiamento compatível com rendimento de aposentadoria e pensão, né? Aquele que não comprometa mais do que 30% da renda do idoso, para que ele possa ali adquirir a sua residência, muitas vezes, mediante financiamento habitacional também. Alguma dúvida, pessoal? Com relação aos transportes. Pessoal, transportes, nós temos aí uma definição constitucional que pode e deve, né, logicamente, aí deve ser incentivada aos idosos em âmbito estadual ou municipal. Então, o que se tem, de acordo aí com o artigo 39, é que é beneficiário tarifário, né, todo idoso com mais de 65 anos. Então, isso sobre um aspecto geral, sobre um aspecto nacional. Vocês vão ver que idoso é toda pessoa maior de 60 anos, mas aqui, né, nesse aspecto, considera-se também com 65 anos. Então, é beneficiário tarifário concedido aos maiores de 65 anos que utilizem transportes coletivos urbanos públicos. Então, aqui, em critério municipal, normalmente essa isenção ela é total. Né? Esse benefício tarifário para transporte coletivo ela é total. Agora, o que se tem, além disso, e aqui não há nenhum outro requisito senão a idade, tá? Desses transportes públicos, né, 10% aí dos assentos devem ser destinados aos idosos, devidamente identificados com a placa e de reservado preferencialmente, então, para o idoso. No caso de pessoas compreendidas na faixa de 60 a 65 anos, vai depender da legislação local, da legislação do município, a tratar desse tema. E isso aqui que eu estou dizendo ainda é em âmbito municipal. Em relação ao transporte coletivo interestadual, nós temos mais um critério, não é só a idade. E a quantidade também é reduzida, lá são 10% no transporte público coletivo municipal. Aqui são 2 vagas por veículo para idosos e ainda existe um outro requisito, com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então, aquele idoso que tem uma renda superior a 2 salários mínimos já não tem direito a essas 2 vagas gratuitas, já não tem direito, tá? Se essas 2 vagas gratuitas foram ocupadas por esses idosos
que têm renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Os demais, que também preencham esses requisitos, terão desconto aí de até 50%, mínimo de 50% na sua passagem, tá? Mas é importante aqui o reconhecimento desses dois requisitos, tá? A idade, se não for alterada por uma outra legislação, né? A quantidade de vagas e, no caso do transporte interestadual, 2 vagas por veículo, e o idoso ele é limitado também em relação à sua renda, ou seja, igual ou inferior a 2 salários mínimos, né? E a diferença que nós temos, então, é transporte coletivo urbano, são reservados 10% dos assentos e eles devem ser devidamente identificados. No transporte coletivo interestadual, 2 assentos por ônibus. Caso eles sejam ocupados, né, os demais têm direito a 50%, a pagar somente 50% do valor da passagem, desde que não tenham renda superior, né, igual ou inferior, melhor dizendo, então não tenham renda superior a 2 salários mínimos. Então essa é uma diferença que nós temos também, relativa aí à questão dos transportes. Professor, a comprovação é com o Lerite? Comprovação com o Lerite, doutor. Tá, o extrato ali do recebimento da aposentadoria, pensão, alguma coisa nesse sentido. Beleza. Além dessa situação, nós temos ainda aí, né, a reserva de 5% das vagas de estacionamentos públicos e privados. Né? Uma outra questão é que a localização dessas vagas também é privilegiada, ou seja, né, essas vagas de estacionamento em locais públicos ou privados, elas têm que ser colocadas ali em locais estratégicos, por exemplo, num shopping center, próximo da entrada, da saída, né, em demais localidades, próximos ali a facilitar o meio de locomoção do idoso. Além desse fato, em transportes públicos, os idosos têm preferência aí, né, de embarque e desembarque, até mesmo para evitar que eles sofram algum tipo de dano, até mesmo para evitar que eles sofram aí algum tipo de queda, algum tipo de lesão, né, não intencional, é lógico, mas pelo esbarrão ou por alguma outra circunstância. Então esse é um aspecto também que nós devemos aí observar. Sobre tudo aquilo que nós falamos, vamos aí terminando a nossa aula de hoje, falando um pouquinho sobre essas medidas de proteção. Como é que o idoso será protegido? Lembrando que a responsabilidade pelo idoso, ela parte da família, da sociedade e do Estado. E essas medidas de proteção, essa garantia de que os direitos dos idosos não serão negligenciados, serão preservados, né, serão permitidos em uso e gozo, elas se iniciam pela ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta de omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento, e em razão da condição pessoal do próprio idoso. Lembrando que no artigo 129 da Constituição Federal, traz como função institucional do Ministério Público também zelar pelos idosos, né? E aí, então, nós temos ações sociais, nós temos medidas que devem ser realizadas para a proteção do idoso, como, por exemplo, a necessidade do encaminhamento dele à família ou curador mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio e acompanhamentos temporários, requisição para tratamento de saúde em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar, e inclusão em programa oficial e comunitário de auxílio, orientação, tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação. Aqui é extremamente importante esse termo, por quê? Porque não adianta eu cuidar do idoso se a família dele é uma família desajustada, se o perigo da família está ali, então, presente, né? Ele também poderá ser destinado, encaminhado a abrigos ou entidades e a abrigos temporários em razão de determinadas situações. Então, aqui são algumas medidas que devem ser tomadas para a proteção dos idosos. E nós temos, em razão disso, eu falei tanto aqui sobre políticas públicas,
Então, nós temos uma política própria definida ao idoso, que é a política de atendimento, né? O próprio artigo 48 do Estatuto do Idoso versa sobre a política de atendimento ao idoso. E isso, ela está relacionado a quê, então? Né? Essas entidades de acolhimento aos idosos, elas devem ser fiscalizadas, elas devem cumprir a missão institucional de cuidado com o idoso. Ou seja, então elas devem ali realizar as políticas básicas, políticas de programas assistenciais de caráter supletivo, serviços especiais de prevenção e atendimento de vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão, serviços de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos abandonados em hospitais e instituições de longa permanência, proteção jurídico-social por entidade de defesa dos direitos dos idosos, né? Algumas igrejas têm, a própria OAB tem, mobilização de opinião pública no sentido de participação dos diversos segmentos da sociedade, né, no atendimento do idoso. Nós temos ainda as entidades de institucionalização, né, os ILPIs, Institutos de Longa Permanência do Idoso. Ou seja, essas entidades, elas são, então, fiscalizadas de acordo com princípios estatais, né? O primeiro deles é a não quebrar os vínculos com a família. Então, a preservação dos vínculos, atendimento personalizado em pequenos grupos, manutenção do idoso na mesma instituição, evitar de ser transferido, né? Nós sabemos aí que o idoso ele tem uma dificuldade muito maior de adaptação a mudanças, participação do idoso nas atividades comunitárias, de caráter interno e externo, observância dos direitos e garantias, preservação da identidade do idoso, oferecimento de um ambiente de respeito e de dignidade a ele. E se isso não acontece, o que vem acontecer? Né? Se esses preceitos não acontecem, logicamente que isso vai ser constatado mediante a fiscalização dessas entidades, sejam entidades governamentais ou entidades não governamentais. Né? Para isso, nós temos aí, né, o artigo 50, que trata das entidades governamentais e também não governamentais, e nós temos o artigo 54, que trata aí da fiscalização e da publicidade dos valores, da prestação de conta, então, dos valores recebidos por essas entidades, né? A competência de fiscalização, ela cabe aí ao Conselho do Idoso, ela cabe ao Ministério Público, à Vigilância Sanitária, dentre tantos outros aí órgãos responsáveis, né? Nas entidades governamentais, o que se pode fazer na apuração de alguma irregularidade administrativa é a advertência, o afastamento provisório dos seus dirigentes, afastamento definitivo desses dirigentes, fechamento da unidade ou interdição de programas. Lembrando, pessoal, que quando nós falamos em fechamento da unidade, é muito difícil, porque você vai ter que destinar esse idoso para um outro local, né? E nem sempre existem vagas para essa situação. Quando nós falamos em instituições não governamentais, ou seja, instituições privadas, nós temos também ali a advertência, nós temos a multa, né, que não existia na superior, suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas, interdição da unidade ou suspensão de programa, proibição de atendimento de idosos e a bem do interesse público. Então, nós temos algumas características que são aplicadas como punições para essas entidades, sejam elas governamentais ou não governamentais. Então, olha só, dentre as infrações administrativas, independentemente da responsabilidade criminal, o que é que nós temos? Entidade de atendimento de deixar de cumprir as determinações do artigo 50, multa de R$500 a R$3.000, se não for o caso da interdição do estabelecimento. No caso de interdição do estabelecimento de longa permanência, isso é importante dizer, os idosos abrigados serão transferidos para outra instituição e as expensas, ou seja, as despesas,
né, do estabelecimento interditado enquanto durar a interdição. Ou seja, para esse outro local de acolhimento que o idoso for, quem vai pagar lá as despesas dele é o local que foi interditado, né? Porque senão estaria gerando um ônus muito grande para aquele que está recebendo o idoso. Ninguém ia querer receber o idoso. Se o profissional da saúde, olha só o que nós falamos aquela hora do médico, né, por omissão. Se o profissional da saúde ou responsável por estabelecimento de saúde ou instituição de longa permanência deixar de comunicar à autoridade competente os casos de crimes contra idosos que tiver conhecimento, multa de R$500 a R$3.000 e, em caso de reincidência, aplica em dobro. Se a entidade deixar de cumprir as determinações desta lei sobre a prioridade do atendimento do idoso, multa também de R$500 a R$1.000, mais a multa civil. Lembrando aqui que, nesse caso, a multa civil tem critério indenizatório a ser estipulado pelo juiz de acordo com os danos sofridos pelo idoso, sejam danos físicos, danos morais e assim por diante. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Aqui está tranquilo, professor. Maravilha, então, pessoal. Surgindo dúvidas posteriormente, vocês podem sempre perguntar, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, podem perguntar lá no YouTube também, nosso vídeo sempre estará postado lá. Fiquem atentos, assistam às aulas por lá também, revejam, tirem as dúvidas. Sendo assim, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, uma excelente semana e até a nossa próxima aula, pessoal. Um abraço, tudo de bom para vocês. Boa noite, obrigado, professor. Um abraço, professor. Ótima noite.